Quer saber por que eu ensino Excel? Eram 7 horas da manhã do dia 15 de dezembro de 2016, quando eu saí de casa com meu pai e minha irmã a caminho da Universidade Eduardo Mondlane. Nesse dia eu me formei em informática e às 14 horas deste mesmo dia eu tinha uma reunião numa empresa e lá eu fui demitido. Foi um dos dias onde eu tive uma confusão interna. Eu não sabia se ficava feliz ou se ficava triste. A verdade é que naquele dia eu percebi o quão vulnerável eu era no mercado de trabalho. Alguns meses se passaram, sentado em casa, sofrendo aquela pressão da sociedade, é formado em informática, na UEM, mas não trabalha, não faz nada. Até que alguns meses depois eu fui recolocado, eu tive uma segunda oportunidade de estágio, dessa vez no norte de Moçambique, numa empresa muito maior com mais de 2.000 funcionários. Quando eu lá cheguei, percebi que aquele sentimento de insegurança ainda me acompanhava, ainda vivia dentro de mim. Eu tinha medo de voltar para Maputo, eu precisava fazer alguma coisa para ficar com aquele emprego. Foi aí que rapidamente eu percebi que o Excel era uma das principais ferramentas de trabalho naquela empresa. E foi exatamente nesta altura que eu passei uma das maiores humilhações da minha carreira, porque apesar de ser licenciado em informática, apesar de já ter estagiado 2 anos, eu não sabia absolutamente nada de Excel. Eu me lembro até hoje que o meu primeiro trabalho era literalmente colar papel na parede. Tinha um relatório chamado Gestão à Vista, que eram gráficos que ficavam colados na parede para as pessoas passarem a ver. O meu colega atualizava aquilo, o meu coach moçambicano atualizava aquilo, e o meu trabalho era simplesmente colar aquele papel na parede. E naquela altura eu cheguei a sentir vergonha de pedir ajuda, porque a cada pedido de ajuda que eu fazia, vinha sempre uma certa gozação. Mas é licenciado em informática, na UEM. Eu até tentei explicar que na faculdade a gente não aprendeu isso, mas as pessoas não levavam a sério. Eu até tentei assistir aulas no YouTube sozinho, mas aquelas aulas não estavam adaptadas à minha realidade, o conteúdo não estava customizado à minha realidade. E foi nessa altura que eu cheguei a pensar em desistir, até que um milagre aconteceu. A empresa contratou uma portuguesa para dar treinamento e pela primeira vez na vida eu comecei a entender aquelas coisas que eu queria saber fazer. Comecei a entender VLOOKUP, aquelas fórmulas, comecei a entender a lógica das coisas. E foi aí que eu tirei minha primeira grande lição. Todo mundo precisa de ajuda externa para aprender Excel. Só que pela forma de ensinar, pelo método tradicional de se ensinar Excel, que é decorar fórmulas, depois de um tempo eu comecei a esquecer aquilo, mas eu já tinha tirado minha primeira grande lição. Foi aí que eu vesti o chapéu da humildade. Eu fui pedir ajuda. Eu encontrei um mentor, um brasileiro que era expert em Excel. Ele era viciado em automatizar tarefas. Foi aí que ele me introduziu o mundo da automação. Eu peguei aquele conhecimento que ele me passou e comecei a me matar de estudar. Eu fazia tudo o que ele mandava, até que um belo dia ele saiu de férias. Eu vi aquilo como uma oportunidade para fazer um trabalho e ser visto na empresa onde eu estava, porque meu sonho era ser visto, era aparecer. Foi aí que eu peguei peguei um projeto que tinha dentro da empresa, automatizei aquele projeto. Quando ele voltou das férias, espalhou meu nome, eu fui reconhecido ali dentro da empresa e rapidamente eu fui promovido, eu efetivei na empresa, eu cresci, comecei a viajar, fui para o Brasil, comecei a ser reconhecido, até que um belo dia a empresa me convida para dar treinamentos. Só que quando eu começo a dar treinamentos internamente na empresa, é aí que eu percebo que aqueles profissionais que eu admirava, com muito mais tempo, experiência e vivência do que eu, engenheiros, profissionais de RH, contabilidade, colegas com anos de experiência, enfrentavam as mesmas dificuldades que eu enfrentava lá no início. Não sabiam fazer gráfico, não conseguiam fazer um relatório dinâmico, não entendiam o que é tabela dinâmica, tinham dificuldades com fórmulas. E foi ali que, ao explicar aqueles colegas em treinamentos curtos, eu comecei a ver pessoas comuns a terem mais confiança nos DX, a se destacar no lugar de trabalho. Em 2020, em plena pandemia, em conversa com uma coach, ela me faz perceber que uma das coisas que alegra meu coração é ver pessoas comuns a crescer no lugar de trabalho. Foi aí que mais tarde, nessa altura em 2020, lá para o final do ano, eu lanço este projeto para ajudar pessoas comuns a se tornar expert em Excel, para que elas possam trabalhar com mais confiança, ter mais respeito, liberdade de tempo e crescer no lugar de trabalho. A pergunta que eu te faço é: você vai ser uma dessas pessoas? Se a resposta for sim, digita desafio aqui no chat que eu tenho um presente para si no privado.